Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Dessa vez o projeto é Aquecimento EBSER 2025, tá? É com muito prazer que eu trago esse projeto aqui para vocês. Lá em 2023, eu trouxe um projeto maravilhoso que aprovou diversas pessoas que me acompanhavam aqui no canal e que foram meus mentorados e meus alunos de materiais específicos que eu também faço. E aí, eu resolvi trazer agora também em 2025 um projeto para vocês, para direcionar vocês nesse objetivo da aprovação no concurso da EBSER, que é um concurso maravilhoso, que a gente tem vagas em todas as áreas, né, do Brasil, tem possibilidades de chamamento para todos os locais do Brasil. Então, assim, eu vim com esse projeto agora para 2025 para realmente direcionar vocês da melhor forma, tá? O aquecimento EBSER, ele vai vir tanto aulas quanto aulas em questões, que é como essa que eu estou trazendo aqui hoje. E aí, em cada uma das aulas, a gente vai vir com uma temática específica. Hoje vai ser a parte de políticas de saúde. A gente vai ter também a parte de legislação da EBSER e a parte específica para a enfermagem, que eu sou enfermeira. Para quem não sabe, eu sou enfermeira, tá? E aí, nós vamos ter essas 3 disciplinas aqui. Eu só não consigo trazer para vocês português. Mas essas outras disciplinas eu vou trazer aqui para vocês e a gente vai mesclando ao longo desse projeto até a data da sua prova, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre políticas de saúde e vai ser no formato de questões. Para quem é da enfermagem, eu tenho um material que foi elaborado para direcionar todos vocês, tanto enfermeiros quanto técnicos de enfermagem, nessa aprovação, rumo a essa aprovação da EBSER, assim como aconteceu com os meus alunos e mentorados em 2023. Então, se você tem interesse, é só acessar aqui o link da descrição, que tem Combo EBSER Enfermagem, e adquirir o seu, tá? Que aí a preparação é completa, com tudo que vocês precisam para estudar até a sua prova. E se você não é da enfermagem, não pense que você ficou de fora, tá? Eu tenho materiais que vão te direcionar também, principalmente na questão de assimilação de conteúdo, revisões com técnicas eficientes para que você estude o conteúdo e fixe ele na sua memória. Então, se você não é da enfermagem, acesse aqui o link da descrição, que tem flashcards EBSER, matérias básicas, para você adquirir seus flashcards e potencializar a sua memória para chegar na hora da sua prova e acertar todas as questões que você estudou comigo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Como eu falei, nosso estudo vai ser hoje resolvendo questões. Eu vou passar a questão para vocês vão visualizar e eu vou explicar cada uma delas, para que você aprenda também comigo dessa forma, tá bom? Se você gosta da aula, comenta aqui nos comentários e deixa qual o próximo tema que você quer ver aqui, que eu vou sempre acompanhando e trazendo novas aulas para vocês. Então vamos começar. Nossa primeira questão. Entre os princípios organizativos do SUS, aquele que tem por objetivo a redistribuição do poder e das responsabilidades entre os 3 níveis de governo, com a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades. É o princípio da. Então, a primeira orientação que eu dou para você é quando você vê aqui a questão, dá um pause, lê as alternativas, tenta responder e depois você volta a dar o play para ver a minha explicação, tá? Para entender, principalmente para entender onde que você errou, tá? Isso é muito importante para que você vá se avaliando e vendo onde estão concentradas as suas dificuldades para estudar melhor esse conteúdo. Então, aqui, as alternativas, né? A gente teve a questão e as alternativas: equidade, universalidade, integralidade, hierarquização e descentralização. O que é que eu quero chamar para você a atenção aqui? Primeiro, sempre observe o que é que a questão está te pedindo. Então, ele fala aqui, ó, entre os princípios organizativos do SUS. Isso aqui, gente, a gente perde muita questão por não ler a questão de forma correta e interpretar o que ela te pede. Então, aqui já está dizendo qual tópico que você precisa concentrar a sua atenção. Princípios organizativos do SUS. Preste atenção, tá? E aí, o que é que ele quer? Aquele que tem por objetivo a redistribuição do poder e das responsabilidades. Então, está aqui bem descrito. Aquele que tem por objetivo a redistribuição do poder e das responsabilidades.
Então, a resposta à nossa questão, lembra, deu pause, analisou e respondeu. A resposta para a nossa questão é a nossa letra E, quase que sai a D, nossa letra E. E aí eu trouxe aqui para vocês os princípios do SUS, tá? Aqui, nessa tela, nós temos os princípios doutrinários, tá? Deixa eu colocar aqui que não saiu para vocês. Esses são os doutrinários. Não é esse que a questão fala, tá? Ela fala dos princípios organizativos, mas por que eu trouxe aqui os doutrinários? Para você saber diferenciar, tá? Então, quais são os princípios doutrinários do SUS que a gente tem? Universalização, equidade e integralidade. A universalização ela está relacionada à saúde como um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação e outras características sociais ou pessoais. Então lembrem, universalização está relacionado à questão de acesso, tá? Eu gosto sempre de passar para vocês palavras-chave, para que vocês visualizem lá na questão e já saibam do que se trata. Então, universalização, acesso a todas as pessoas, certo? Já a equidade, a gente traz relação, o objetivo dela é diminuir as desigualdades. Então, lembre, equidade, diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas que não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais. Na nossa aula, aqui onde eu falei, né, sobre a Lei 8080 e falava sobre os princípios, eu trouxe até uma comparação, né, uma figurinha lá para você ver e memorizar realmente em relação a esse princípio da equidade. Então, na figurinha, tinha lá 3 pessoas assistindo a um jogo de futebol. Uma pessoa que era alta, um adulto, e aí tinha um muro na frente. Então, o adulto, ele conseguia ver tudo. Uma criança, ela conseguia ficar com o muro por aqui, então ela via com muita dificuldade. E uma pessoa que era cadeirante não conseguia ver, porque o muro era maior que ela. Então, essa figurinha que eu trouxe lá representa muito a equidade. Por quê? Porque essas pessoas, para assistirem a esse jogo, elas não poderiam estar na mesma condição, ou seja, no solo, tá? Porque o adulto viu com facilidade, a criança já viu com dificuldade e o cadeirante não viu. Então, na figurinha que falava, fazia relação à equidade, o adulto está lá no solo, a criancinha ela está num banquinho, para também conseguir ultrapassar aquela visão do muro e assistir o jogo tranquilamente. E o cadeirante, ele tem lá uma basezinha, né, que eleva ele do solo para que ele também consiga ultrapassar aquela visão do muro e assistir ao jogo. E aí sim, de forma igual. Então aqui está relacionado a diminuir as desigualdades, tá? Tratar desigualmente os desiguais para torná-los, para deixá-los em condições de igualdade, certo? E a integralidade, ela considera as pessoas como um todo, atendendo todas as suas necessidades. Então aqui é a palavra-chave, considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação, ou seja, o todo, tá? Juntamente, o princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos, tá? Então, a saúde precisa estar integrada com as outras necessidades para promover realmente essa integralidade do cuidado a esse ser humano, tá bom? E aí, como a nossa questão trazia sobre os princípios organizativos, eu trouxe eles aqui para vocês também, tá? E aí a gente consegue fazer essa diferenciação. Vocês viram os doutrinários e aqui nós temos os princípios organizativos de que trata a nossa questão. Então, quais os princípios organizativos que nós temos? Regionalização e hierarquização,
e descentralização e comando único, tá? A regionalização e a hierarquização, ela fala sobre os serviços que devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos em determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida, tá? Isso é muito importante. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização, então percebam, a regionalização é a articulação entre serviços. Eu vou colocar aqui em outra cor. Regionalização é o processo de articulação entre serviços que já existem, tá? E aí, a hierarquização deve proceder à divisão dos níveis de atenção e garantir formas de acesso de serviços que façam parte da complexidade requerida. Então, aqui, ó, a hierarquização deve proceder à divisão dos níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida em cada caso, tá? Já a descentralização e comando único, né? A descentralização é redistribuir o poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo, tá? Descentralizar, deixa eu botar aqui de outra cor, é redistribuir o poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Com relação à saúde, a descentralização ela objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer a sua função. Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional de comando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e participação da sociedade. Então, percebam que aqui, quando ele trouxe na nossa questão, falava justamente isso, ó, objetivo de redistribuição do poder e das responsabilidades entre os 3 níveis de governo. Então, é exatamente isso que a gente viu aqui na descentralização, tá? Então, eu acredito que com essa explicação deu para entender. Lembre sempre, nós temos princípios doutrinários e organizativos. Quando você olhar a sua questão, perceba o que é que ela está te pedindo, tá? Para responder com tranquilidade e clareza. A segunda questão. Na Política Nacional de Promoção à Saúde, PNPS, os temas transversais são referências para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias e temas prioritários. Um dos temas prioritários da PNPS diz respeito a. Então, mais uma vez, eu chamo aqui a atenção para você. Ela traz um contexto, traz uma explicação e depois ela vem dizendo o que é que ela quer. Então, aqui, ó, um dos temas prioritários da PNPS diz respeito a, tá? Responde aí e volta a dar o play. A resposta para a nossa questão é a letra C, determinantes sociais da saúde, equidade e respeito à diversidade. E aí eu trouxe aqui para vocês, pode ser que fique um pouquinho pequeno para vocês lerem, eu vou ler para vocês e depois vocês vão lá no meu Instagram, Gisele Rios, enfermeira, e vão dizer: Gi, eu assisti a aula do aquecimento EBSER sobre políticas de saúde e eu preciso dos slides da aula, que eu passo para vocês, e aí vocês não precisam ficar aqui com dificuldade de ler, talvez, se ficar um pouquinho pequena na sua tela, vai lá, me chama, que eu passo o link dessa aula para você, e aí você tem acesso a todo esse material da forma com que você está vendo aqui, tá bom? Então, ó, quando ele diz assim, um dos temas prioritários da PNPS diz respeito a. Eu trouxe aqui quais são esses temas prioritários, tá? Aqui tem os temas e a explicação de cada um. Então, os temas quais são?
determinantes sociais da saúde, equidade e respeito à diversidade, que foi o que a nossa questão trouxe. E a gente tem outros temas, tá? No total, vocês podem ver que são 6 temas prioritários, tá? Então, a gente tem o desenvolvimento sustentável, a gente tem a produção da saúde e cuidado, a gente tem ambientes e territórios saudáveis, vida no trabalho e cultura de paz e direitos humanos. Cada um aqui traz dizendo a que está relacionado, tá? Quando você tiver acesso a esse material, que me solicitar lá no Instagram, já dá uma olhadinha, lê e entende do que trata cada um, tá? Mas quando a gente vê aqui, ó, por exemplo, letra A, promoção da cultura da paz em comunidades, territórios e municípios. A gente não tem isso aqui. Então, eles vão trazer, pode até estar realmente na nossa política nacional de promoção à saúde, mas em outro contexto. E aí eles vão querer saber se você sabe que esse tema aqui, que esse tópico da letra A, não está relacionado aos temas prioritários. Então, eles vão trazer para tentar te confundir, tá? Então, dos temas prioritários que nós temos, que são esses aqui, o que está em alguma das alternativas é o daqui da letra C, que é o nosso primeiro que aparece aqui, certo? E aí, lembrem, são esses 6 temas prioritários que a gente tem na Política Nacional de Promoção à Saúde. Determinantes sociais da saúde, equidade e respeito à diversidade, desenvolvimento sustentável, produção da saúde e cuidado, ambientes e territórios saudáveis, vida no trabalho e cultura de paz e direitos humanos, tá bom? Passando para a nossa questão de número 3. A respeito dos termos que compõem a expressão Sistema Único de Saúde, assinale as alternativas a seguir. Item 1. O termo sistema indica somatório das ações assistenciais direcionadas a segmentos populacionais específicos, classificados com base em critérios nosológicos. Item 2. O termo único refere-se à universalização do acesso e todas as ações e cuidados da rede assistencial pública e privada contratada e ao comando único em cada esfera de governo. 3. O termo saúde é entendido como resultante e condicionante de condições de vida, trabalho e acesso a bens e serviços, e, portanto, como componente da cidadania e não apenas a ausência de doença. E aqui ele traz as alternativas para você dizer qual que é a correta. Então, ele correlaciona apenas 1 na letra A, apenas 2 na letra B, na letra C, 1 e 2, na letra D, 2 e 3, e na letra E, todas as alternativas. Esse tipo de questão você tem que ter muito cuidado, tá? Porque se você marca algum errado, você pode perder realmente a questão. Você precisa saber. Não é como questões que não são assim, como, por exemplo, a passada que a gente viu, que a gente pode ficar em dúvida entre uma e outra. Aqui você realmente precisa saber para acertar por conta da configuração das alternativas, tá? Então, a resposta à nossa questão aqui é a letra D. E aí, nesse caso, só o item 1 está incorreto. Por que o item 1 está incorreto? Porque a parte do sistema não indica realmente essa questão do somatório das ações assistenciais direcionadas a segmentos populacionais específicos, tá? A gente viu que realmente o SUS ele vai abranger a toda a população e não segmentos populacionais específicos. Então, aqui está o erro da questão, tá bom? Com relação aos outros dois, estão realmente corretos, você já pode até utilizar isso aqui para aprender. Se você nunca tinha visto questão assim, então faz um flashcard, por exemplo, sobre isso. E aí você coloca nos seus momentos de revisão para estar visitando esse conteúdo e consolidar e fixar esse tema na sua mente. Porque como a FGV já trouxe isso aqui uma vez, ela pode vir trazendo de novo, cobrando esses conceitos. E vale salientar, todas essas questões que eu estou trazendo aqui são da FGV, porque como a gente tem banca definida, a gente já tem data de prova, a gente já tem tudo que a gente precisa saber para realmente fazer esse aquecimento qualificado, eu trouxe aqui relacionado tanto a banca quanto a temática que ela vai abordar nesse próximo concurso da EBSER, tá bom? Então, continuando, vamos para a nossa questão de número 4. Segue aí firme, lembra, o propósito aqui é a sua aprovação. Então, não deixa de forma nenhuma a energia descarregar. Esteja com um cafezinho aí do lado, ou o que você toma realmente para manter a energia lá em cima. E vamos continuar nesse projeto aqui junto comigo. E se você está gostando da aula, lembra de deixar o seu like aqui e comentar aqui nos comentários o que é que você achou
dessa dinâmica da gente de aula, de resolução de questões comentadas. Quarto, o Sistema Único de Saúde pauta-se em um conjunto de princípios e diretrizes organizativos. Olha como esse tema é frequente, tá, gente? Percebam, aqui são provas separadas e ela traz mais uma vez essa parte. Então, isso aqui é um tema quente. A gente costuma dizer que é tema quente. Por quê? Porque geralmente está presente em todas as provas, tá? Um conjunto de princípios e diretrizes organizativas traduzidas corretamente em ações voltadas para, tá? Então, o que é que ele quer saber? Os princípios e diretrizes organizativos são traduzidos em ações que são voltadas para quê? Certo? E aí, mais uma vez, eu vou frisar aqui, princípios e diretrizes organizativos. Faça isso quando você estiver estudando na sua casa, quando você estiver resolvendo questões, tenha o hábito de grifar o que é que a questão pede, porque quando você institui esse hábito aí estudando, na hora da prova você vai fazer a mesma coisa. E fazendo isso, você minimiza muito o risco de você errar, tá? Letra A. O fomento da participação popular direta mediante criação de comissões intergestores tripartite e secretarias municipais de saúde. Letra B. Promoção da integralidade para superar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população e investir mais onde a carência é maior. Letra C. Centralização na prestação de serviços no nível estadual, de modo a assegurar maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Letra D. A obrigatoriedade no atendimento público de qualquer cidadão com estabelecimento de cobrança progressiva em dinheiro com base em faixas de renda socioeconômicas. E letra E. Organização dos serviços em níveis crescentes de complexidade, circunscritos em uma determinada área geográfica e planejada a partir de critérios epidemiológicos. E aí, o que é que você acha? Qual é a resposta dessa questão? Então, a resposta da nossa questão número 4 é a letra E, tá? Eu trouxe aqui mais uma vez aqueles slides dos princípios organizativos, mas como eu já expliquei bem direitinho lá na nossa primeira questão, eu não vou me deter a isso aqui agora. O que é que eu quero falar para vocês? O que é que está errado aqui nas outras questões? E aí eu frisei aqui para vocês, tá? Só faltou aqui frisar na letra A, mas eu vou dizer para você qual é o erro da questão. Então, na letra A, quando ele diz o fomento da participação popular direta mediante de comissões intergestores tripartite e secretarias municipais de saúde, está errado por quê? O fomento da participação popular direta a gente faz com a questão do controle social. Então, como é que a gente faz isso? Através dos conselhos de saúde e conferências de saúde, e não através de comissões intergestores e secretarias de saúde, tá? Esse aqui é o erro da questão. Na letra B, quando ele diz a promoção da integralidade para superar a situação de desigualdade, eu acabei de explicar para vocês, nas questões anteriores, a questão a que se referia o princípio da integralidade, que aí é ver aquele ser humano como um todo, e aí abranger todo tipo de ação que ele precisa, preventiva, curativa, assistencial, e aqui ele trouxe essa questão de superar a situação de desigualdade está relacionada ao princípio da equidade. Então, ele quis aqui te confundir. Se você não entende cada um dos princípios, você pode cair numa casca de banana como essa. Então, lembrem, integralidade, indivíduo como um todo e todas as ações assistenciais que ele precisa, seja ela qual nível for. Superar a situação de desigualdade está relacionado à equidade, certo? Letra C. Centralização da prestação dos serviços em nível estadual, de modo a assegurar maior qualidade e garantir controle e fiscalização por parte dos cidadãos, está errado. Por quê? A gente viu na questão anterior, né? Que cada um tem o seu papel, cada um dos níveis vai ter o seu papel. E, principalmente, né, frisar a questão da execução dos serviços no sistema municipal, tá? Vocês vão ver isso, vocês já viram comigo aqui, se já assistiu a aula de Lei 8080 aqui comigo, vocês viram isso. Se vocês não viram, eu sugiro que assista, tá? A gente tem toda uma playlist de legislação do SUS, onde eu explico para você, desde o primeiro conteúdo que vai cobrar lá na prova da EBSER, que é a evolução das políticas de saúde, passando pela saúde na Constituição Federal, passando pela Lei 8080, 8142, Decreto 7.508, Resolução 453. Então, tem todo esse conteúdo aqui disponível para você entender
E aí vim aqui nas questões, maratonando as questões comigo para consolidar esse seu entendimento, tá? Então a letra C está errada por isso. Letra D, obrigatoriedade de atendimento público a qualquer cidadão com estabelecimento de cobrança progressiva, isso aqui já é um absurdo, né, gente? A gente sabe que por mais que a gente contribua com o sistema através dos nossos impostos, mas não existe uma cobrança ali progressiva com base na faixa de renda socioeconômica para aquele tipo de atendimento, tá? Isso aqui não existe. E a letra E é a resposta à nossa questão, tá? É a organização dos serviços em níveis de complexidade crescente, circunscritos em uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos, que a gente já viu isso aqui nos nossos princípios organizativos, na questão número 1 aqui dessa aula. Questão 5. Em relação ao modo como os entes federados devem se articular para formular, implementar e avaliar políticas de saúde, considerando a Lei 8080, analise as afirmativas a seguir para verdadeiras e falsas. Lembrem, quando a gente fala de princípios organizativos e doutrinários, a gente tem isso na Lei 8080. Então, a gente já viu duas questões sobre esse tema. A questão de número 5, ela fala sobre a Lei 8080 de novo. Então, mais uma vez, eu venho aqui reforçar. Lei 8080 é um tema quente, é um tema presente na maioria das questões de todas as bancas. Então, você precisa saber. Se você não sabe, se você tem dificuldade, vai na playlist aqui de legislação do SUS, assiste as aulas da Lei 8080, que eu trouxe totalmente esquematizada para vocês e bem explicada, bem destrinchada, que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender, tá? E aí, vamos ao verdadeiro ou falso. É atribuição específica do município definir, coordenar e executar os programas de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária? Será? Vai pensando aí, vai resolvendo aí antes de ver a resposta. É uma prerrogativa comum a estados e municípios participar do controle de agravos ao meio ambiente? E o último, cabe à União, com recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. E aqui abaixo ele trouxe todas as alternativas com as possíveis respostas, tá? Então, dá um pause, avalia, responde e marca a tua alternativa. E agora vamos ver qual é a resposta dessa questão. Então, a resposta da nossa questão número 5 é a letra C. A única alternativa que está errada é a primeira, tá? Que fala que é a atribuição específica dos municípios definir, coordenar e executar os programas de vigilância epidemiológica e sanitária. Quando a gente fala de definir e coordenar, são ações mais a nível federal, tá? Então, perceba, leia com atenção tudo que ele traz. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, eu trouxe aqui a fonte onde que está. Então, os artigos 16 a 18 da Lei 8080, eles trazem a responsabilidade de cada um dos entes federados. Então, desde a União, estados e municípios. E lá vai dizer que a atribuição específica de definir e coordenar é do Sistema Nacional, tá? Não é do município. Ele vai executar esses programas, ele vai avaliar as estratégias, mas a parte de definir e coordenar é federal, tá bom? E aí, as outras duas alternativas está correto. É uma prerrogativa comum dos estados e municípios participar do controle de agravos ao meio ambiente. Veja que ele fala em participar. Deixa eu frisar aqui para vocês. Participar, ele não exclui a União, tá? E cabe à União, com recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Isso aqui está perfeito, corretíssimo, tá bom? Nossa questão de número 6. O usuário do SUS possui direito a decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde, bem como tem direito a ter acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada. Essas garantias constam na Carta de Direito dos Usuários do SUS. Chamei a atenção aqui para você, porque é uma temática que ele está trazendo. E materializa um dos princípios básicos de cidadania que assegura ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. A respeito, assinale a opção que indica princípio básico da cidadania que fundamenta os direitos dos usuários do SUS citados no trecho. Então, o que é que ele quer saber? Princípio básico de cidadania que fundamenta os direitos dos usuários do SUS. Onde que você pode encontrar esse conteúdo, tá? Aqui
na Carta dos Direitos aos Usuários do SUS, tá? É onde tem essa temática que você precisa saber. E aí ele traz aqui as alternativas. Letra A, o acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Letra B, tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Letra C, o atendimento que respeite a pessoa, os valores e os direitos do cidadão. Letra D, o atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Letra E, o comprometimento dos gestores de saúde para que os princípios de cidadania dos usuários sejam cumpridos, tá? Então, qual a alternativa que fala que está relacionada a esse direito de decidir se os seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde, bem como com relação ao direito de ter acesso à anestesia em todas as situações que foi indicado, tá? De acordo com a Carta do Direito dos Usuários e o princípio da cidadania. Então, a nossa resposta é a letra B, tratamento adequado e efetivo para o seu problema. E aqui eu trouxe para vocês os 6 princípios basilares. Deixa eu voltar aqui. Os 6 princípios basilares que juntos asseguram ao cidadão o direito básico ao ingresso e digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados, que foi o que a nossa questão trouxe, né? Ela quis saber um deles, tá? E aí, são 6 esses princípios, eles estão lá no início da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, tá? Se você quiser ver ela na íntegra, eu recomendo que você realmente veja. Tem lá no iniciozinho esses princípios basilares. E aí, primeiro, todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. Segundo, todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema, tá? Que foi o que a nossa questão abordou aqui, ó. Todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema. O terceiro, todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. O quarto, todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. O quinto, todo cidadão tem a responsabilidade para que seu tratamento aconteça de forma adequada. E o sexto, todo cidadão tem direito ao acompanhamento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos, tá? O que é que você pode pensar? Mas, Gi, nas outras alternativas, ele trouxe outros desses princípios basilares, certo? Mas aí você tem que lembrar sempre que ele falou aqui as características do princípio que ele quer. Então, direito de decidir se os seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde, bem como o direito de ter acesso à anestesia em todas as situações que forem indicadas. Esse aqui está diretamente relacionado à questão do tratamento adequado e efetivo para o seu problema, tá? Cuidado quando vocês forem ler as questões, interpretem muito bem para não cair em nenhuma pegadinha da banca, tá bom? Vamos para a nossa questão de número 7. Já passamos aqui da metade da aula, são 10 questões, mas essas 10 questões abordaram 2 provas que a FGV fez nos anos de 2024 e 2023. Então é super importante que você assista aqui a aula até o final. E eu quero que você que assistiu a aula até o final, comenta aqui, Gi, eu fui guerreiro, fui guerreira e fui até o fim, porque a minha aprovação vem, tá? Que eu vou estar aqui olhando cada um que assistiu essa aula até o final, porque eu tenho certeza que o seu nome, que está aqui com tanto esforço, vai estar na lista dos aprovados. Sétima questão. A respeito da estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com a gestão dos serviços de saúde, assinale a alternativa que caracteriza corretamente um dos órgãos gestores do SUS, tá? Então, perceba o que é que ele quer. A alternativa que caracteriza corretamente, isso aqui é importante, tá? Um dos órgãos gestores do SUS. Letra A. Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, representa os estados e o Distrito Federal na Comissão Intergestores Tripartite para tratar dos principais temas de saúde. Letra B. A Comissão Intergestores Tripartite atua como espaço estratégico de reivindicação, formulação, controle e avaliação da execução das políticas de saúde. Letra C. A Secretaria Estadual de Saúde formula, normatiza, coordena, fiscaliza o Sistema Único de Saúde em articulação com o Conselho Nacional de Saúde, além de coordenar as ações de atendimento de alta complexidade. Letra D. As comissões de saúde são fóruns políticos que reúnem
de 4 em 4 anos para avaliar e propor diretrizes para a formulação da política de saúde, com a participação dos segmentos sociais representativos do SUS. E letra E, Comissão Intergestores Bipartite é um órgão deliberativo constituído por um fórum de negociação e pactuação entre os gestores federais, estaduais e municipais quanto aos aspectos operacionais do SUS. Lembra, dá um pause e responde. Por mais que você não saiba, tenta analisar, tenta entender o que cada uma das alternativas traz e marca a que você julga correta, tá? Isso é bem importante para você se avaliar e conhecer as suas dificuldades. Se você sabe isso aqui, perfeito. Se você identificou que não sabe, vai lá na base de conteúdo e vai estudar para estar afiado para a sua prova, tá? Então, a resposta a essa questão é a letra A. É o item que está correto. E qual o erro das outras, tá? A Comissão Intergestores Tripartite, ela não atua como um espaço de reivindicação, formulação e controle e avaliação da política de saúde. Isso aqui é papel do Conselho de Saúde, tá? Preste atenção. Letra C. A Secretaria Estadual de Saúde formula, normatiza e coordena, fiscaliza o SUS em articulação com o Conselho Nacional? Não, tá? Isso aqui é a Secretaria Nacional, no caso, o Ministério da Saúde, tá certo? Letra D. As comissões de saúde são fóruns públicos que se reúnem a cada 4 anos para avaliar e propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde? Não, isso aqui está relacionado às conferências de saúde, tá? E letra E, Comissão Intergestores Bipartite é um órgão deliberativo? Não. É um órgão deliberativo constituído por fórum de negociação e pactuação entre os gestores federais, estaduais e municipais? Não. Quando a gente fala de gestores federais, estaduais e municipais, é a Comissão Intergestores Tripartite e não Bipartite, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês falando sobre essas comissões. Então, as comissões intergestores pactuarão a organização e funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em rede de atenção à saúde, sendo a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais, a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, e a Comissão Intergestores Regional, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB, tá? Então, percebam aqui quais foram os erros dessa questão. Percebam se você não sabia, se você ficou em dúvida, olha bem, atentamente, onde que estava o erro, para você identificar aí também e não errar mais questões assim, tá bom? 8ª questão, estamos caminhando para o final, já chegando. Segue firme aí. Os conselhos de saúde são o principal canal de participação popular nas decisões da administração pública, que envolvem o Sistema Único de Saúde. Por isso, devem representar a diversidade social e cultural da sociedade. Por meio dos conselhos, a população pode colaborar de forma participativa no planejamento e fiscalização das políticas públicas de saúde. Considerando o trecho, assinale a opção que caracteriza corretamente o Conselho de Saúde. Então, o que é que ele quer? Trouxe o contexto, mas ele quer a questão que caracteriza, a alternativa que caracteriza o Conselho de Saúde. Então, letra A. É um órgão colegiado paritário do SUS presente em cada esfera de governo constituído em situações emergenciais? Letra B. Os conselheiros serão representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde? Letra E. É uma instância deliberativa que analisa e aprova o plano de saúde e analisa e aprova relatório de gestão? Letra D. Os conselheiros serão indicados pelos respectivos gestores executivos da saúde dos municípios, dos estados e do governo federal. E letra E. É uma instância submetida às secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal. E aí, qual a questão? Qual a alternativa correta? Vamos à nossa resposta, né? A resposta para essa pergunta é a letra C. É uma instância deliberativa que analisa e aprova o plano de saúde e analisa e aprova o relatório de gestão. Quais são os erros das outras alternativas? Então, perceba, o Conselho de Saúde ele é um órgão colegiado, sim, ele é um órgão paritário, sim, do SUS, presente em cada esfera de governo, sim. Mas quando ele traz aqui, ó, constituído em situações emergenciais, isso aqui tá errado, tá, gente? Por quê? Porque ele é um órgão permanente, ele é um órgão colegiado, ele é um órgão deliberativo, ele é um órgão permanente, tá? Na letra B,
quando diz que os conselheiros serão representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, está errado, tá? Eu trouxe aqui abaixo para vocês um trecho da Resolução 453 que fala sobre os conselhos de saúde. Então, ela diz, o número de conselheiros será definido pelos conselhos e constituído em lei, mantendo-se o que propôs as resoluções anteriores, né, que falava sobre os conselhos de saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma. Então, olha aqui como é que são distribuídas essas vagas. 50% de entidades e movimentos representativos dos usuários, 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde e 25% representação do governo, prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos. Então, aqui é que diz como é que são divididos essa composição dos conselhos, tá? E não como traz aqui na letra B, que diz que é do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. A letra C é a nossa resposta correta. A letra B, quando diz que os conselheiros são indicados pelos respectivos executivos dos municípios, né, da saúde dos municípios, estados e governo federal, também aborda aqui isso que eu trouxe para vocês na explicação. E a letra E, o que está errado, é que diz que é uma instância submetida às secretarias de saúde dos municípios, estados e governo federal. E ela não é uma instância submetida, tá? É um órgão colegiado e deliberativo, tá bom? Continuando nossa penúltima questão, as afirmativas a seguir indicam corretamente políticas que enfatizam a promoção da equidade da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, à exceção de uma, assinale-a. Perceba, aqui quando ele diz a exceção de uma, ele quer saber a que não está relacionada à política que enfatiza a promoção da equidade, tá? Então, na letra A, nós temos Programa Nacional de Imunizações. Letra B, Política Nacional de Saúde Integral à População Negra. Letra C, Ações e Diretrizes para a População em Situação de Rua. Letra D, Política Nacional de Saúde Integral para Populações do Campo e da Floresta. Letra E, Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Então, a resposta a essa nossa questão, que eu espero que você tenha dado pause aí e respondido, é a letra A, tá? Porque aqui a gente fala sobre um programa de imunização. Todos esses outros aqui tratam de realmente políticas que enfatizam situações de promoção de saúde e principalmente de equidade, tá certo? Então, a política nacional de atenção à saúde à população negra, à população em situação de rua, à população do campo e da floresta, e gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, está relacionado, né, a essa temática aqui que a questão pede, a promoção da equidade, tá bom? Presta atenção, sempre que for responder, ler bem atentamente para você não se confundir, tá? E a nossa questão de número 10, que é a nossa última questão, mas não menos importante, tá? Fica aqui até o final. A Política Nacional de Humanização, PNH, esse aqui também é um tema muito quente, viu, gente? Que vocês precisam saber, porque realmente nas provas ela sempre está constante por ser uma política transversal, ou seja, perpassa todas as outras, tá? Está pautada em uma série de diretrizes que expressam métodos adotados para promover a inclusão em saúde. Sobre uma dessas diretrizes, leia a descrição a seguir. Então, perceba, ela quer que você analise a descrição e diga se essa descrição está relacionada a qual das diretrizes da PNH, tá? Então, o processo constitutivo das práticas de produção e promoção da saúde implica a responsabilização do trabalhador e equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída. Ouvindo sua queixa, considerando suas preocupações e angústias, fazendo uso de uma escuta qualificada que possa analisar a sua demanda e garantir atenção integral, resolutiva e responsável. Assinale a opção que indica a diretriz da PNH descrita no trecho acima. Então, qual é esse trecho? Ele diz aqui, ó,
Processo... Eita, deixa eu voltar aqui, que não está no marca-texto. Processo constitutivo das práticas de produção de promoção à saúde que implica a responsabilização do trabalhador, equipe, pelo usuário, desde sua chegada até a sua saída. O que é que ele faz nesse processo? Ouvir sua queixa, considerar suas preocupações e angústias, fazendo uso de uma escuta qualificada que possibilite analisar a demanda e garantir atenção integral, resolutiva e responsável. Sempre preste atenção no que ele fala, tá? E aí, qual que é essa diretriz? Aí na letra A tem vínculo, B, cogestão, C, participação, D, acolhimento e E, atendimento. Então, a resposta a essa nossa questão é a letra D, acolhimento, tá? Lembre, ele falou aqui, ó, quando fala em escuta qualificada, tá bem relacionado realmente a essa questão do acolhimento, tá? As diretrizes da PNH são todas essas aqui. Então, a gente tem clínica ampliada, cogestão, acolhimento, valorização do trabalho do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários, fomento das grupalidades, coletivos e redes, construção de memória do SUS que dá certo. E aí, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do conceito de cada uma, tá? E aí, ó, o acolhimento, que foi a questão aqui que ele trouxe na alternativa, né, que é a nossa resposta correta. Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre as equipes e os usuários, tá? Então, ó, reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. E isso acontece através da escuta realmente qualificada, né? Gestão participativa e cogestão. Cogestão expressa tanto a inclusão dos novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas da gestão. A organização e experimentação de rodas é uma importante orientação de cogestão. Na cogestão, ele fala realmente que os sujeitos também são responsáveis pelo seu processo de saúde, tá? E não só os gestores. Ambiência. Criar espaços saudáveis. Quando vocês ouvirem de ambiência, lembrem espaços saudáveis, tá? Acolhedores, confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Clínica ampliada é uma ferramenta, lembra? Ferramenta teórica e prática, cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo de saúde e doença. Quando a gente pensa em valorização do trabalhador, é importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. Então, é realmente valorizar o olhar daquele trabalhador que está inserido ali no processo e incluir ele nesse processo de tomada de decisão, tá certo? Porque ele está ali realmente inserido naquela rotina de trabalho. Então, ele pode sim e deve estar nesse processo de decisão para incluir o olhar da realidade em que ele está inserido, tá? Defesa dos direitos dos usuários. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o reconhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos, tá? Então, aqui a gente consegue realmente ter uma visão dessas diretrizes da PNH, que também é outro ponto que é muito importante que você conheça, tá? Como eu falei, é um tema quente, porque a Política Nacional de Humanização, ela está transversal a todas as outras políticas, ela perpassa em todas as outras, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Lembre de deixar o seu like se essa aula te ajudou. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E lembre, teremos até a nossa data da prova várias aulas de aquecimento da EBSER, como eu falei, sempre relacionada a políticas de saúde e educação, específicas de enfermagem e legislação da EBSER. Então, não perca nenhuma delas, porque vai ser fundamental para a sua aprovação. Te vejo na nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau!